Olá! Hoje a gente vai abrir a caixa preta da nossa ferramenta mais poderosa, o cérebro. A ideia é entender juntos como ele realmente aprende. Sabe, essa é uma daquelas perguntas que interessa para todo mundo, né? Não importa se a pessoa é estudante, professor, pai, mãe. E a resposta, olha, não tem nada de mágica. É pura biologia. Então, para a gente entender de verdade o aprendizado, o primeiro passo é conhecer a peça-chave de tudo isso, o tijolinho fundamental do nosso sistema nervoso, o neurônio. Pensa assim, os neurônios são como se fossem uns mensageiros minúsculos, sabe? Eles ficam o tempo todo conversando um com o outro. E é justamente nesse bate-papo que acontece em lugares chamados sinapses que a coisa toda, que o aprendizado começa a acontecer. Ok, mas o que faz com que essas conexões mudem, fiquem mais fortes? A resposta para isso está no superpoder mais incrível que o cérebro tem. E esse superpoder se chama neuroplasticidade. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o cérebro não é uma coisa estática, fixa. Pelo contrário, ele é super maleável, quase como uma argila que vai sendo moldada por tudo que a gente vive e por cada esforcinho que a gente faz para aprender alguma coisa. É que aprender uma habilidade nova é bem parecido com, sei lá, abrir uma trilha no meio de uma floresta bem fechada. A primeira vez, nossa, super difícil, né? Mas aí a gente vai, repete, passa de novo, e a cada vez o caminho fica mais batido, mais claro. Daqui a pouco, aquela trilhinha virou uma estradona, um caminho super fácil de seguir. Beleza, então a neuroplasticidade é o que permite a mudança. Mas quais são as ferramentas que o cérebro usa para fazer essa mudança acontecer de fato? Vamos dar uma olhada nas três principais. A primeira de todas é a atenção. A melhor forma de pensar nela é como um holofote. Ela ilumina aquilo que é importante e diz para o cérebro: ei, foca seus recursos aqui. E isso explica um fenômeno muito doido chamado cegueira por desatenção. É aquela situação em que a gente pode estar olhando diretamente para alguma coisa, mas se o nosso holofote da atenção não estiver apontado para lá, a gente simplesmente não vê, não enxerga de verdade. Aí vem a segunda ferramenta, a memória. É basicamente o processo de guardar e depois buscar as informações. Toda vez que a gente pratica alguma coisa ou tenta lembrar de algo, aquele caminho neural fica mais forte. E aqui tem uma dica de ouro: o sono. Dormir bem é absolutamente fundamental para fixar, para consolidar essas memórias. E agora, a terceira ferramenta, que olha, talvez seja a mais poderosa de todas, a emoção. As emoções são tipo uns programas super eficientes que ajudam a gente a avaliar o que está acontecendo ao nosso redor e dão aquele empurrãozinho para a gente agir. E quando o assunto é aprender, a emoção age como se fosse um grande botão de salvar no cérebro. Sabe, sentimentos fortes, pode ser alegria, interesse ou até mesmo estresse, mandam um sinal bem claro para o cérebro dizendo: opa, isso aqui é importante, salva aí. Certo, então a gente já tem as ferramentas. Mas quem é que gerencia tudo isso? Quem está no comando? Bom, essa é a tarefa do centro de controle do nosso cérebro. E esse centro de controle são as chamadas funções executivas. A analogia perfeita para elas é pensar numa torre de controle de tráfego aéreo. É isso que elas fazem. Gerenciam todo aquele tráfego maluco de informações que acontece enquanto a gente aprende. Vamos ver rapidinho como funciona. Basicamente, são três funções principais que trabalham juntas. A primeira é a memória de trabalho, que deixa a gente segurar uma informação na cabeça e trabalhar com ela. Depois, vem o controle inibitório, que é o que nos ajuda a não se distrair, a resistir aos impulsos. E, por fim, a flexibilidade cognitiva, que é a nossa capacidade de pensar de um jeito diferente, de se adaptar. Tá, mas como é que tudo isso funciona na prática? Vamos pegar um exemplo concreto, um desafio que quase todo mundo passa na vida: aprender a ler. E olha que interessante isso. O nosso cérebro evoluiu para a gente falar, para a linguagem falada. Mas para a leitura, não. Para conseguir ler, o cérebro precisa literalmente fazer uma reciclagem, uma espécie de gambiarra genial, reaproveitando circuitos que antes serviam para outras coisas, tipo reconhecer o formato de objetos. Exatamente por isso que aprender a ler dá tanto trabalho. Exige um esforço danado, precisa de atenção, de memória, de todas as funções executivas trabalhando a todo vapor para construir do zero essas novas estradas neurais. É um exemplo perfeito e espetacular da neuroplasticidade em ação. Então, quando a gente entende esse projeto de funcionamento do cérebro, a forma como a gente enxerga o aprendizado muda completamente.
A grande sacada aqui é que aprender não é uma ideia abstrata, sabe? É um processo físico de verdade. É a gente construindo, literalmente, um cérebro melhor, mais forte. Uma conexão de cada vez. E o que isso nos diz? Que o potencial de ninguém é fixo, não está escrito em pedra. O nosso cérebro é como se fosse uma planta mesmo. Ele precisa de estímulo, de desafios, do ambiente certo para poder crescer e florescer. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final que é muito poderosa. Se a gente agora conhece o manual de instruções da nossa própria mente, isso nos dá o poder, a chance de sermos arquitetos melhores, mais intencionais do nosso próprio conhecimento.